Nós vamos entrar hoje no capítulo 22, então, que se chama Os que Dormem. Então, antes da gente só entrar, vamos lembrar o 21, né, que é os espíritos dementados. Quer dizer, os espíritos já com a mente muito perturbada, alterada, fora da razão, né, do raciocínio. Então, vocês lembram que foram aqueles três casos, né, que contaram que eles foram lá, saíram do castelo e foram ajudar. Olha o Gandalf chegando aí. Boa noite, Gandalf. Nós estamos começando a relembrar só então o capítulo 21. E o que me chamou a atenção no capítulo 21, na verdade, eu ainda fiquei pensando muito durante a semana. É a questão do como eles lidam com esses espíritos. E isso daí traz uma lição para a gente, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente lida com pessoas que falam coisas que às vezes estão muito fora da realidade, ou pessoas que falam coisas que nos incomodam. E eles não diminuem essas pessoas, eles não tratam essas pessoas como loucos. Eles deixam elas falarem, só que aos poucos vão fazendo com que elas vão percebendo a necessidade de espiritualização. Boa noite, Gandolfo. Tá tranquilo. E então isso é uma grande lição para a gente, porque e outra coisa que me chama a atenção no capítulo anterior, não existe. Eles tratam assim, primeiro porque eles amam as pessoas, né? Os espíritos que eles estão tentando ajudar. E segundo, porque eles sabem que não existe milagre. Não tem como pegar alguém que está tão desequilibrado assim e trazer para a cura. Então eles estão aos poucos dando condições para que essas pessoas vão cada vez mais melhorando, para que depois passe para o próximo estágio de uma recuperação, de um tratamento, até poder, numa nova encarnação, conseguir ir resolvendo esses assuntos. Então, esse foi o capítulo que nos mostrou isso, né? O tratamento da espiritualidade lá numa região do umbral, onde cuidam desses espíritos desequilibrados mentalmente. E agora nós vamos entrando no capítulo 22, que vai falar sobre os que dormem. Então são situações diferentes de espíritos depois do desencarne. E aí a gente agora vai ver isso daí. Oi, Lu, você que entrou depois, Oi, boa noite. boa noite. Mas vamos começar então o capítulo 22. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Então eles ainda estavam ali fora, o André descrevendo, né, tudo aquilo, e eles foram para outros lugares, né? Atravessaram algumas árvores, falando de prédios, de edificações de uma arquitetura diferente, singular, né? Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Então, olha que curioso, né? O André Luiz está falando que à medida que eles iam caminhando nesse trajeto em direção a esses edifícios, as luzes não eram por igual. Então, elas iam diminuindo. Então, cada vez que eles iam mais para frente, ficava mais escuro o ambiente. E aí ele ainda pergunta, né? Se pergunta, né? Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Quer dizer, ele estranhou e é que talvez nem tanto nós nos visualizamos num ambiente como esse. Mas se a gente conseguir se visualizar num local como um ambiente assustador, o umbral é um ambiente assustador. E ele está amparado, ele está acompanhado por espíritos de luz ali, mas as coisas chamam a atenção para isso e dão para o André Luiz um aspecto, né? Uma condição que parece para ele assustadora. E é o que ele está falando. Então eles estavam andando e as luzes estavam ficando cada vez mais fracas, apesar de ser uma iluminação da região ali. Isso acontecia e eles estavam caminhando para um lugar mais escuro e eles estavam assustados. Alfredo e Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. Então,
Eles estranharam, mas olhando para o Aniceto, para o Alfredo, que ninguém ficou surpreso que as luzes estavam se apagando aos poucos, ele ficou de certa forma tranquilo. Falou assim: não é nada então de estranho o que está acontecendo para eles. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Então ele estava assustado, mas ele, de certa forma ficou tranquilo por conta da postura serena dos que estavam ali com ele, né? Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em uma área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Então imagina o tamanho de um prédio, né? De uma edificação como essa que ele está descrevendo ali. Pelos cálculos dele, pelo que ele estava olhando, pareciam que eram edificações que passavam de 3 quilômetros de comprimento. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Então, eles chegaram nesses prédios, entraram ali, e ali mais escuro ainda estava. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores. Quer dizer, ele tinha uma noção muito sutil daquilo que ele estava presenciando ali dentro, né? Então, eu imagino que era um breu muito grande, mas ele via alguma coisa com relação a alguns móveis, talvez algumas paredes, algumas coisas, sem muita nitidez. Observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem para o ar. Então ele conseguiu visualizar que era como se fosse uma grande enfermaria, né? Um hospital, mas de uma extensão gigante, né? Imaginem um salão de quilômetro, mais de quilômetro de comprimento e muito escuro, mas ele conseguia ver que as paredes, né, o teto, ele era um teto sólido, mas ao mesmo tempo ele fala para a gente que era arejado. Tinham passagens de ar ali entre o teto e a parede, provavelmente com algumas colunas segurando, o que favorecia a passagem de ar, né? Então não era um ar estagnado. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Quer dizer, era muita gente caminhando ali, mas todo mundo quieto, num ambiente escuro, que foi cada vez ficando mais escuro à medida que eles chegaram ali perto e entraram ali no prédio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Quer dizer, o único que estava falando era o Alfredo, mas pelo que o André Luiz descreve, inclusive, ele falava baixinho. Falava. Me dá até vontade de falar baixinho, né? A gente fica até preocupado. Será que a gente está causando algum problema? Então, tudo ali quieto, escuro. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Então, olha o que o André Luiz está falando, né? Olha o que ele está descrevendo. A impressão que ele tinha é que era um grande cemitério aquilo, coberto, né? Porque tinha teto, mas todo mundo quieto, como se fosse em respeito aos mortos que talvez ali tivesse. Mas olha que curioso, né? Nós estamos falando do mundo dos mortos, do reino já onde as pessoas já morreram. Então é muito atípico tudo isso que o André Luiz está descrevendo para a gente nesse capítulo 22. E aí ele segue. Com estranheza, notei que um dos servidores entregava ao chefe do posto pequenina máquina. Então alguém chegou para o Alfredo ali e entregou uma pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Então ele recebeu algo de alguém ali que estava acompanhando ele e explicou para o André Luiz e para o Vicente o que era aquilo. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Então é como se fosse uma lanterna, né, que emitia uma luz que eles receberam ali embaixo. O Alfredo recebeu dessa pessoa. Estamos no centro dos pavilhões. Aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Então esse realmente é o capítulo, né, como a gente
se lembra, o título se chama Os que Dormem, mas ele está nos falando que existe um local ali no plano espiritual aonde estão aqueles que ainda estão adormecendo depois da morte, depois do desencarne. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, olhem isso, 2.000 pessoas, 2.000 espíritos desencarnados que estão dormindo depois da morte. Então, o que é isso? E não é, então vamos parar para pensar um pouquinho. Não é como o que aconteceu com o André Luiz, por exemplo. Que o André Luiz, depois que passou aquele tempo no umbral, ele foi levado para um hospital, foi tratado e lá ele tinha momentos de repouso, que ele dormia, mas ele tinha consciência. E ele já estava fora do umbral, ele estava na colônia espiritual, nosso lar. Agora, ali não. É um ambiente no meio do umbral, onde os que cuidam ali, né, desses espíritos desencarnados, cuidam desses que dormem. E são mais de 2.000, pelo menos, ali naquele local. Os numerosos cooperadores dirigiram-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Quer dizer, cada um daqueles que estavam ali acompanhando o Alfredo, o Aniceto, que foram os que estavam indo trabalhar, né? Cada um tinha seu lugar específico. Então foram chegando e cada um foi se direcionando para o local onde cada um teria que fazer o que foi ali fazer, desempenhar o seu trabalho. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Então, olha isso, né? Eles estão dormindo, esses 2.000 desencarnados, eles estão indo ali, não é só para olhar, não é só para ver se eles estão dormindo ainda, se eles vão acordar, se não vão acordar. Eles foram fazer um trabalho de assistência. Do mesmo jeito que eles fizeram assistência para aqueles espíritos dementados, levaram sopa, levaram remédio, levaram algum auxílio e a conversa para esses espíritos que estão dormindo, eles também estão levando algum tipo de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, então olha isso, né? Eles evitavam falar realmente ali. O mínimo, e aí o resto era com a orientação da luz que ele tinha naquela maquininha, naquele aparelho na mão dele. Acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, então olha isso, né? O Alfredo fez uma movimentação e acenderam-se algumas luzes nesses pavilhões que eram escuros antes. E o André Luiz começa a falar que ele tentou segurar a reação dele, que era de horror. Ele ficou assustado com aquilo que ele estava vendo. E olha o que ele viu quando acenderam essas luzes, que eu imagino que são luzes fracas também, né? Vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados por pessoas mergulhadas em um profundo sono. Então, como se fossem camas, né? Mas não eram camas altas, camas que eram próximas da altura do chão, talvez um pouquinho acima, como se fosse a altura de um colchão, talvez. Mas ele viu ali inúmeras pessoas deitadas, cada uma no seu local, dormindo num profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Então, olha isso, né? Que quadro que a gente começa a tentar imaginar até, mas a gente, pela descrição, consegue já um pouco. Um local que ele descreve como sendo aparentemente um cemitério gigante, mas que, pelo que eu estou imaginando, os mortos estão para fora dos túmulos. Então, eles estão deitados em cima de um local que parece ser ou a sepultura ou uma cama improvisada ali, mas todos dormindo e muitos com um semblante horrendo. Então, com a cara ou de monstro, ou de alguém que está sofrendo, ou de alguém que está, de alguma forma, passando por um pesadelo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Quer dizer, raros eram os que tinham um aspecto tranquilo. A maioria desses 2.000 tinha um semblante
de pavor, de pânico, de horror. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Então, eu entendo assim, talvez eu esteja enganado, mas pelo que ele descreveu um pouquinho antes aqui, ó, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Quer dizer, alguns estavam com os olhos fechados, mas a grande maioria tinham os olhos aparentemente vitrificados. Então eu imagino como se fosse com o olho arregalado e parado, aberto. Um extremo pavor e doloroso desespero da morte. Então são pessoas que tinham medo da morte. São desencarnados que estão ali dormindo de olho aberto com um semblante apavorado. Então, que descrição que é essa, né, desse local? Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Então, ele até chegou a lembrar dos túmulos egípcios, o André Luiz, das múmias, né? Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Então, aí o Alfredo passando uma informação para o Aniceto, né? São dos que ali são mais esclarecidos, daqueles que orientam e comandam tudo aquilo. Mas o Alfredo, que trabalha ali há muito tempo, conversando com o Aniceto, falando que apesar de ter 2.000 ali deitados, eles não conseguem atender a todos. E aí o próprio Aniceto pergunta por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Quer dizer, o próprio Aniceto estava comovido também com a situação daqueles espíritos ali desencarnados. E aí ele responde: estamos aguardando o pessoal adestrado. Quer dizer, até lá no mundo espiritual, também muitas vezes ainda faltam trabalhadores, do mesmo jeito que aqui na Terra. Quantas e quantas necessidades não tem aqui nas ruas da nossa cidade, né? Ou nas famílias que moram nas casas aqui da nossa cidade, precisando de alguém que consiga fazer algo em benefício deles, né? Mas Deus depende da nossa mobilização, muitas vezes, para acudir essas pessoas. Então, é a mesma coisa que está falando ali no plano espiritual. Eles também estão dependendo de colaboração de pessoal que esteja capacitado para o que precisava ser feito naquelas 2.000 almas. Só que eles não tinham a quantidade suficiente, então eles atendiam só o que eles alcançavam, o que eles conseguiam. E muitas vezes eu falo assim, eu fico pensando nessa questão, né? Muitas vezes a gente fica rezando para Deus, para que Deus diminua o sofrimento das pessoas nos hospitais, nas ruas, não sei o que lá. E Deus está esperando a gente fazer isso. É claro que se a gente pede para Deus, Deus encontra recursos. Mas onde que Deus encontra recursos? Nas pessoas que se dispõem a fazer isso. Se ninguém se dispor a fazer isso, não tem como socorrer. Existe uma frase do André Luiz também, num outro livro, não é nessa série aqui, é no livro Consolador, se eu não me engano, que fala que Deus atende a criatura através da criatura. Então Deus não faz milagre, Deus cura as pessoas. Ele até poderia, se ele quisesse, mas não é assim. Deus espera que nós possamos nos mobilizar para poder levar auxílio para essas outras pessoas. E ali no plano espiritual, o que o Alfredo está falando agora para o Aniceto é exatamente isso. Nós não temos pessoas suficientes para fazer o atendimento que nós gostaríamos aqui. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. E olha que não é pouca gente que está ali com eles. 80 pessoas indo junto para poder fazer esse auxílio e não é ainda o suficiente. Então ele fala, temos 80, entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Então cada um desses 80
atendem a 5. Então, 80 vezes 5 são 400 pessoas, mas são 2.000. Então, eles ainda têm que deixar essas outras ainda aguardando ou chegar mais gente, ou que depois, em outra ocasião, eles possam acudir a esses outros, né? Mas acudir de que jeito? Porque eles estão dormindo. O que que eles estão fazendo com eles, né? À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, né? Por isso que ele falou temos quase 2.000, porque são ao todo, na verdade, 1.980 abrigados ali deitados dormindo. Separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar. Então, olha isso. O que que eles fazem? Já que eles não têm quantidade para dar apoio a todos, o Alfredo selecionou os 400 que estão em melhores condições. Quer dizer, aqueles que vão receber um benefício e vão conseguir dar um passo adiante. E o que é o passo adiante? Acordar. Porque alguns estão em estágios que eles conhecem, a espiritualidade que está cuidando disso, da mesma maneira que a espiritualidade que cuida de nós, ela conhece em que passo que cada um de nós está. Então, eles às vezes sabem que se for dar um recurso para tal pessoa, aquela pessoa consegue dar tal passo adiante. E ali não é diferente. Então, eles conhecem, apesar de estar todo mundo dormindo, o Alfredo sabe quais são os 400 que podem receber esse auxílio e que estão mais suscetíveis ou estão mais próximos de acordar, de despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Quer dizer, depois que eles acordarem, eles vão começar a receber um tratamento diferente do que o que recebe esses quando ali estão ainda deitados. E aí o Aniceto pergunta, né, depois que o Alfredo esclarece isso, e os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Quer dizer, eles estão ali dormindo, mas o corpo, o perispírito deles também ainda tem necessidade de energia, algum tipo de energia. E então, apesar de eles não fazerem o tratamento que eles poderiam fazer, que eles gostariam de fazer, esses outros todos, eles recebem alimento e remédio, como num hospital, alguém que está em coma, por exemplo. A pessoa tem que receber alimento por sonda ou pelo soro e a medicação também, que é necessária para alguns problemas. Então não é diferente ali no plano espiritual, nesse ambiente ali onde eles estão. Então todos recebem o soro com o alimento e remédio, mas nem todos recebem o tratamento mais específico. E aí o tratamento mais específico é o que a gente vai agora entender um pouquinho melhor. Mas voltando na questão lá daquele capítulo que falou do sopro curador, a gente já entende que, ou também lembrando a questão do que nós vamos fazer muitas vezes num centro espírita, às vezes buscar um passe. Então nós sabemos que a canalização das energias podem auxiliar a regeneração ou auxílio desses irmãos que estão precisando. Então, mas não é só isso. Não é, são algumas técnicas. O passe é uma, o sopro é outra, e com certeza existem inúmeras outras formas de levar tratamento a esses que estão necessitando. Mas depois então que ele fala isso, né, que os outros recebem o alimento e o remédio, Aniceto calou-se, pensativo. Então até o Aniceto nesse momento também está aprendendo. Até ele está recebendo instrução de algo que talvez ele ainda não tivesse presenciado. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo. Então o André Luiz ouviu aquilo, né, que o Alfredo falou para o Aniceto, e instintivamente ele foi olhar para um dos que estavam ali mais perto dele, né, para tentar entender melhor ou visualizar melhor o que estava acontecendo naquele sono profundo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Então ele, como médico, e agora um médico espiritual, que recebeu como tratamento ali no nosso lar, antes dele sair do nosso lar, não sei se vocês lembram, ele e o Vicente receberam um tratamento para aumentar a capacidade de visão, né, e de audição deles. Então ele estava tentando focar naqueles espíritos ali deitados,
tentando enxergar o estado fisiológico deles. E olha o que ele consegue identificar. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Quer dizer, a primeira coisa que ele já descreve me chama muito a atenção, porque fala assim de um calor orgânico. Porque nós temos ainda dificuldade de entender o que é o plano espiritual. A gente ainda acha, apesar de tudo que a gente já tem estudado, que o mundo espiritual é feito de nuvem, de espírito que é totalmente desmaterializado. Mas não, a gente já leu, a gente já ouviu isso inúmeras vezes ali. Mas o que me chamou a atenção é isso. Não é só o perispírito com uma certa densidade. Até o calor eles conseguem perceber nesses perispíritos desses desencarnados ali, né? Então, pulsação regular quer dizer, existe uma circulação, que o coração espiritual daquele ser também continua batendo. Os movimentos respiratórios, existe pulmão dentro desse perispírito, da mesma maneira que o nosso corpo de encarnado. Então, o mundo espiritual não é o mundo fora da matéria. Ele é o mundo numa outra vibração só, mas ele é matéria também, menos densa, mas que tem todas essas descrições que o André Luiz está fazendo para a gente e que ele conseguiu perceber, observando esse espírito ali, logo do lado dele, né? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Quer dizer, ele viu aquilo e ficou um pouco assustado com aquilo que ele presenciou, levantou rapidinho e foi lá perto do Aniceto, é claro que sem fazer barulho, sem fazer nenhum alarde. Mas olha aí o André Luiz, nesse desespero, fala para ele, né? Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Acaso estamos na moradia da morte, depois da morte? Então, olha isso, a impressão que ele tinha é que ele estava diante de um monte de morto. Mas eles estão no mundo espiritual. Se a gente vai aqui num lugar e vê algum morto, faz sentido. Mas agora o André Luiz encontrou morto no mundo espiritual. Pessoas que para ele estão totalmente ali, sem vida. Então, como é que pode um espírito não ter vida se ele deixou o corpo para trás e o espírito é vivo? E aí o instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível, quer dizer, baixinho, explicou. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns dos milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Então, a gente agora começa a entender que no mundo espiritual, todos que partem para lá, eles muitas vezes partem nas condições mentais que eles acreditam que vão encontrar depois da morte. Então nós já vimos que existem espíritos que são extremamente apegados a algumas preocupações da matéria ou sensações da matéria e que quando morrem continuam exatamente do mesmo jeito, envolvidos com as mesmas preocupações, com as mesmas loucuras, com as mesmas necessidades. Mas quantas pessoas a gente não conhece que dizem que depois da morte vão dormir? Vão dormir até que um dia venha o dia do juízo final, vai acordar eles e vai levar ou para o céu ou para o inferno. Quantos não pensam que é assim? Ou quantos não pensam que não existe nada depois da morte? Que são as pessoas extremamente materialistas. Então a gente sabe que existem as pessoas espiritualistas ou que existem os religiosos, mas cada religioso entende uma vida depois da morte de maneira diferente. Alguns acham que já vão para o inferno, alguns acham que já vão encontrar com Jesus, alguns acham que vão se dissolver e as partículas da energia dele vão se dissipar pelo mundo espiritual, e alguns acham que não existe nada depois da morte. Quantas pessoas acham, não é possível.
O meu cérebro é que contém o meu pensamento. E a hora que meu cérebro morrer junto com o meu corpo, eu apaguei, eu deixei de existir. E é exatamente isso o que eles estão descrevendo agora, que o Aniceto está explicando para o André Luiz. Aqui permanecem com a bênção do abrigo, né? Eles estão sendo cuidados, mas são como alguns dos milhões dos nossos irmãos que passam pela terra, mas que ainda dormem depois do desencarne. E aí ele começa a explicar um pouco mais isso que a gente está falando. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditavam convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, para essas pessoas, então olha o que ele fala então, né? As criaturas, esses milhares que ficam nessas condições depois do desencarne, ou são aqueles que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, quer dizer, nunca praticaram o bem, foram extremamente materialistas, ou na maioria deles, né, a maioria dos que se encontram ali naquelas condições, são aqueles que acreditam convictamente que depois da morte não tem nada, que depois da morte é o fim de tudo, ou que você vai viver um sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. Então, o espírito, porque nós, apesar de estarmos encarnados na matéria, nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais que estamos dentro de um corpo agora fazendo uma passagem pela Terra. Mas essencialmente nós somos espíritos. Então, o espírito que não se preocupa com a sua espiritualidade, ele vai morrer junto com a matéria. Ele não morre, mas ele vai ficar num estado de sonolência ou de aparente morte realmente real por algum tempo. Porque, como ele fala, a ferrugem ataca a enxada ociosa. Então, se nós somos espíritos e não trabalhamos a nossa espiritualidade enferruja. Ela passa por um estágio de adormecimento mesmo. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimento espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador. Então, olha o que ele está falando aqui. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, né? Eles acreditam na vida eterna, mas eles não são cristãos, não acreditam em Cristo. Eles têm uma crença de que talvez a vida seja outra coisa, mas eles acreditam que eles têm vida depois da morte. Esses estão desenvolvendo essas capacidades espirituais e, quando desencarnam, estão em estados mais animadores do que muitos que são cristãos, mas que acham que vão dormir depois da morte. Então, olha como é curioso isso. Porque tem muitos que são cristãos, mas falam assim: não, depois que eu morrer, eu vou dormir. Vou dormir até o dia do juízo final. Mas até os ateus, mas que trabalharam essa continuidade da vida dentro deles, eles chegam do lado de lá em estado animador. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, eles continuam vivos, porque eles acreditam que o corpo vai morrer e vai somente ficar para trás. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, quer dizer, são as pessoas que até frequentam algum tipo de religião, mas eles fazem essa presença dentro desses ambientes religiosos extremamente
externos, né? São movimentos extremamente exteriores. No íntimo, não acreditam muito que eles vão sobreviver, né, depois da vida. Que nada vem além da carne, quer dizer, são espíritos religiosos, mas extremamente materialistas. Eles acham que tudo o que eles têm que fazer por conta dessa vida encarnada. Nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são os verdadeiramente infelizes. Então, nós estamos vendo espíritos no mundo espiritual em diversos estágios. Nós já ouvimos aqui história de espíritos malvados, então eles sabem que estão ali do mundo espiritual, mas eles estão se resolvendo aí para o lado contra o Criador. Resolveram praticar o mal. Existem os que estão enlouquecidos, existem os que estão sofrendo, mas existem os que estão dormindo, porque não acreditaram ou não se preocuparam na sua espiritualização ou não acreditaram que existiria uma vida acordada depois, né, da morte do corpo. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Então, olha isso, né? É até um apelido que o mundo espiritual dá para esse tipo de espírito. Eles são fetos de espiritualidade, quer dizer, eles ainda não conseguiram desenvolver quase nada da sua evolução espiritual. Eles são como se fosse um feto mesmo, algo que nem nasceu ainda. Não conseguiu ainda dar nenhum passo nesse sentido. São seres extremamente materializados. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Quer dizer, para o Alfredo ou para o Aniceto, eu não me lembro quem que está explicando. Não, é o Aniceto que está explicando isso para o André Luiz. Fala assim, alguns falam que eles são fetos da espiritualidade, mas o Aniceto acha que nem isso. Porque se eles estivessem nessa condição inicial de espiritualidade, eles já seriam felizes. Para o Aniceto, eles são totalmente materialistas, porque eles morreram junto com o corpo. Então, nessa. A gente não tem aqui descrição no capítulo há quanto tempo eles estão nessa situação. Alguns, eu imagino, que passe muito tempo mesmo. Outros, talvez, como eles falam, talvez já estejam muito próximo desse limiar de acordar para alguma espiritualidade, de enxergar que eles têm uma vida depois da vida aqui na Terra. E aí ele ainda segue explicando. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Então são aqueles que realmente, por escolha aqui na Terra, falam assim, isso é tudo bobagem. Religião, essas coisas de fé, acreditar em Deus, isso é tudo bobagem. A gente só vive aqui na Terra e depois da Terra acabou. Por isso que a gente tem que viver curtindo o máximo, fazendo o máximo para ser feliz aqui. Então são esses extremamente materialistas que não conseguem ver nada depois da morte, são os que eles estão ali descrevendo. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Então nós já vimos o quanto que o nosso pensamento, né, o quanto que o nosso cérebro espiritual é o que comanda o que a gente vai viver do lado de lá. Então se a gente parte extremamente revoltado, extremamente angustiado, a gente vai continuar nesse mesmo ambiente emocional do lado de lá. E esses que pensam de maneira extremamente negativa com relação à vida depois da morte, continuam do mesmo jeito, negando a existência depois do desencarne. Permanecem paralíticos, porque preferiam a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Quer dizer, é da lei divina que ninguém vai ficar assim eternamente. Uns demoram mais, outros menos, mas ninguém se sustenta nessa ausência, né, da comunhão com o Criador. Então, um dia virá que todos vão se levantar e vão ter que pagar ou
quitar as dívidas adquiridas de uma vida tão materialista como eles viveram. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos ainda há pouco. Então, olha isso. Por que o Aniceto está falando? Esses são os verdadeiros sofredores. Porque eles estão sofrendo por estar totalmente apagados, mas a hora que eles acordarem, aí que eles vão ter que lidar com a loucura e com a doença que eles carregam dentro deles mesmos. Aí talvez eles comecem a entrar no estágio daqueles dementados. Eles começam a ter alguma consciência, mas começam a reviver a experiência do passado de cada um deles, cheio de erros ou cheio de acertos, seja lá o que for do passado de cada um, mas ninguém foge à responsabilidade de tudo o que viveu ou o que fez na vida encarnada, na vida material. Então, por isso que o Aniceto está falando, esses são os verdadeiros sofredores. Porque depois disso ainda tem o que nós vimos no capítulo anterior. Esses irmãos que vão passar ainda por um tempo perturbados, até poder dar um próximo passo, para poder começar um tratamento e começar a regenerar e aí talvez um dia reencarnar. Grande o meu assombro, grande o meu assombro, André Luiz, né, falou. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. Quer dizer, os dois estavam ali só ouvindo tudo aquilo que o Aniceto estava esclarecendo. A fé sincera é ginástica do espírito. O que a ginástica faz com o nosso corpo, né? Quando a gente fica muito parado, vamos fazer uma comparação com o nosso mundo material, com o nosso corpo material. Quando a gente fica com o corpo muito parado, o corpo começa a atrofiar. Começa a entrar num estágio que começa tudo a ficar difícil de locomoção, de movimento e tudo mais. E por isso fazer ginástica, fazer um exercício, deixa o nosso corpo material em condições melhores para executar a sua função material. E olha o que ele está falando. Para o espírito, a fé sincera é a ginástica desse espírito. Então, para o nosso corpo espiritual, a crença em Deus, na vida após a morte, nos espíritos, nos nossos mentores, nos nossos anjos guardiões, essa fé sincera é o que mantém o nosso espírito cada vez mais vivo, cada vez mais preparado para isso que nós vamos viver no mundo espiritual. E olha o que ele continua falando: quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Então é o corpo que não faz exercício nenhum, os músculos começam a atrofiar, o espírito também. O espírito que não tiver nenhum tipo de crença, de fé, de espiritualidade, vai estar sem movimento quando desencarnar, quando deixar o corpo. Então, se o espírito não está treinado, o espírito vai ficar na condição desses que estão ali agora, totalmente inertes, né? Sem movimento nenhum, sem espiritualidade nenhuma, sem vitalidade nenhuma. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então é necessário para esses espíritos que são materializados demais esse período de repouso, né? Até que eles comecem a acordar para depois lidar com essas responsabilidades que deixaram para trás. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, quer dizer, o Aniceto explicou tudo isso, mas ao mesmo tempo ele não estava querendo atrapalhar aquilo tudo que eles estavam fazendo ali. Ele falou o necessário, então, e o André Luiz percebeu isso, né? Que ele estava querendo evitar comentários muito longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência. Calei as muitas indagações
que me escaldavam a mente. Quer dizer, o André Luiz ainda tinha muita coisa para perguntar, muita dúvida, mas ele percebeu que era inoportuno para aquele momento. Até porque eles estavam ali agora para presenciar esse tratamento que eles iam receber ali do lado de lá. Então ele ficou quietinho e seguiu. E olha o que ele fala, com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. Então, agora ele está falando desses trabalhadores, né? Esses 80 trabalhadores, com exceção daquelas que estavam junto com a Ismalha, que provavelmente tinham alguma outra função. Mas esses outros estavam em posição de vigilância, extremamente concentrados, atentos ao pé dos grupos mumificados. Cada um, então, próximo daquele grupo de 5. Provavelmente que eles conseguiam levar esse auxílio. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Então, apesar da luz que se acendeu ali no ambiente, né, com aquele movimento que o Alfredo fez com aquele aparelho luminoso, então as luzes se acenderam, mas apesar disso, ninguém se mexeu. Ninguém tinha o despertar, eles estavam num sono realmente mais profundo do que a luminosidade do ambiente poderia fazer algo em benefício deles. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Então, olhem que cena que é essa, né, que eles estão descrevendo. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização. Então, mais uma vez, ele fez algum movimento com aquilo luminoso que estava na mão dele para emitir as ordens de serviço. Então, não era falando que ele avisava. Até porque, provavelmente, como eram 400 que iam ser atendidos ali naquele momento, tinham irmãos que iriam fazer esse benefício muito longe dele. Então, para não gritar, para não falar alto, o sinal luminoso era o que dava a instrução para começar o atendimento, a ordem de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Então, o aniceto provavelmente fazia um movimento diferente. Eles sabiam que tipo de atitude que eles tinham que ter naquele momento. Aí ele fazia outro movimento diferente, era outro tipo de aplicação de tratamento naqueles que estavam recebendo o tratamento. Então, cada sinal determinava uma operação diferente, mostrando para a gente como é vasta as técnicas de tratamento espiritual. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal. Então ele viu, naquele momento, essas alimentações sendo provavelmente introduzidas, né, para esses que estavam dormindo, tanto remédio quanto alimento, líquido, de maneira líquida, como ele fala, em profundo silêncio. Imaginem o silêncio que estava ali, todo mundo trabalhando, todo mundo levando benefício para esses espíritos. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água, efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente o caldo e o remédio. Então, todos recebiam o caldo e o remédio, mas nem todos recebiam essa água efluviada. Então, forneceram quantidades reduzidas de água efluviada. Então, eu imagino que a água magnetizada que nós vimos no nosso lar, né, naquele que fala no capítulo Bosque das Águas, que nós sabemos que a espiritualidade faz com a água que a gente faz na nossa oração no Evangelho no lar, ou no centro, onde a água é magnetizada para tomar depois do passe, ou a própria magnetização de uma hóstia que um padre faz numa missa, né? Alguma coisa é trabalhada naquela hóstia para que aqueles que tomam recebam algum benefício. Então, nem todos receberam essa água que tinha algum tratamento especial. Com exceção, então, desses que receberam a água, todos receberam a medicação e o alimento. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Então, olha isso.
Dos 400, 2/3 só então, né? 260, 270 mais ou menos, receberam passes daqueles que estavam ali fazendo o tratamento. E alguns poucos receberam a aplicação do sopro curador. Vocês lembram então que quando o Alfredo falou do sopro curador, ele falou que ele estava capacitando cada vez mais pessoas, que não era tão simples assim, mas que à medida que fossem capacitadas mais pessoas para poder fazer esse tipo de aplicação, eles conseguiriam levar benefício a mais pessoas. Como tem poucas pessoas fazendo no plano espiritual esse tipo de tratamento, poucos receberam a aplicação desse sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro das forças novas através do passe e do sopro vivificante. Então aqui o André Luiz agora está perguntando por que não foram todos que receberam a água efluviada, as forças renovadoras, os passes e o sopro. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai, ansioso por tranquilizar um filho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Quer dizer, é como o Alfredo mesmo descreveu lá no início do capítulo. Ele selecionou aqueles que estavam mais prontos para ter um benefício daquilo que estavam recebendo. Se eles dessem, procurassem, porque assim, ó, eles estão em poucos, estão, mas então eles poderiam ficar mais tempo. Se eles atenderiam só 5 de uma vez, eles poderiam passar mais tempo e acabar alcançando a todos que estavam ali. Mas é o que o Aniceto agora está deixando de informação para a gente. Cada um tem uma necessidade particular. Não adianta a gente levar o mesmo socorro para todas as pessoas ao mesmo tempo. Alguns estão mais prontos para receber aquele benefício, alguns vão receber aquilo e vão converter em algo que vai fazer a diferença na vida deles, e outros talvez ainda não estejam com receptividade ou estejam nesse ponto para poder ser útil aquilo. Então, para esses, somente a necessidade básica, que é o alimento e o remédio. Mas não adiantaria ficar dando passe, ficar fazendo sopro curativo em alguns que estavam em sonos mais profundos ou em situações mais endurecidas. Então, por isso que eles conseguem selecionar de maneira a conseguir levar esse auxílio aos que estão, como ele descreveu no capítulo, né, na eminência de acordar, muito mais próximos de receber, de chegar nesse momento onde eles vão despertar. E aí depois dá sequência ao tratamento que nós vamos ver agora nos próximos capítulos também. Mas aqui então termina o capítulo 22, né, dos que dormem. E vocês não me interromperam? Eu falei direto, mais uma vez. Ô filho, aí ficou bem claro que é que nem os médicos num hospital. De acordo com a doença do doente, ele vai dar um tipo de tratamento. Aí é exatamente igual. Exatamente, é um tratamento adequado ao problema ou à situação que aquele doente está. Isso aí. E Mas, aí, hum, por causa da guerra também, muitos estão lá dormindo ainda. você diz da guerra? É, porque teve a época lá que ele contou, estava tendo a guerra, Sim, né? A guerra mundial. Então, realmente, muitos são ainda aqueles que estão dormindo. sim, mas aí não tem a ver com a guerra, tem a ver com a espiritualidade que esse espírito, que essa alma tinha ainda encarnada. Então, porque os da guerra, eles podem ter partido confiantes, com fé, Sim, é, revoltados
ou extremamente desesperados, ou eles poderiam estar na guerra e ser, como eles falaram ali, extremamente materialistas. Não tinham uma visão que existiria vida depois da morte. Aí, sim, eles vão desencarnar com a guerra e vão ficar nessa situação aí. Vão, morreu, morreu. Vão achar que vão continuar morto do lado de lá. Marco, Oi, Paloma. eu vou sair que eu tô com 1%, tá Não, bom? tranquilo, Paloma. Imagina, já estamos acabando aqui também. Boa Mais alguém? noite, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau. Mais alguma dúvida? Alguém queira falar alguma coisa ou perguntar? Então é isso. Tudo tranquilo. Então, mais uma vez, agradecemos aí mais um Eu momento também. que nós tivemos junto aqui e todo mundo aprendendo, né? Eu também aqui, eu fico lendo, eu fico tentando entender, tentando imaginar e aí a gente vai junto cada vez descobrindo mais coisa, né? Marco, posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro, deve. Uma vez eu ouvi falar, É, não sei assim que funciona mesmo, né? é. Que às vezes quando a pessoa desencarna em uma situação muito complicada ou que era uma grande comoção assim na sociedade, que às vezes a pessoa fica dormindo também por um tempo até passar toda a comoção para que ela possa depois acordar de forma mais tranquila. Se enquadra, né, nisso que a gente está estudando agora, né? Eu acho, Bruna, que sim, existe isso, mas eu acho que é um pouco diferente da situação destes. Porque assim, no caso que você está falando, eles estão sendo poupados pela espiritualidade, porque eles têm algum mérito. Mas talvez aquele ambiente de muita emoção, comoção, desespero de uma coletividade poderiam prejudicar eles. Mas eles têm mérito, então eles são recolhidos nos hospitais e são colocados nesse ambiente de sonolência, então eles dormem por um tratamento. Não é uma Entendi, dormência por conta da mente deles. Eles, entendi. eles encaram, eles sabem que tem vida após a morte, mas eles estão sendo adormecidos para poder passar essa fase mais crítica do desencarne deles. Então eu acho que tem mais relação com isso. Entendi. Ao contrário, então, né? Na verdade, eles são adormecidos propositalmente pela espiritualidade. Não eles têm uma crença que limita que Exatamente. eles possam. Entendi. A não ser que Obrigada, ele tenha essa crença, né? A não ser que ele seja um espírito que não acreditava na vida após a morte. Aí ele fica nessa condição aí. Mas é diferente. Uma coisa é auxílio, na outra é falta de capacidade daqueles espíritos, falta de estágio mental que possa estar em condição melhor. entendi. Obrigada, Marco. Imagina. Então é isso, gente. Boa noite a Bom, todos. Boa noite. Boa noite Obrigado. a Até todos. semana que Tchau, vem. Sila. Tchau.